how are you? Tudo bem com você? Bom, vamos para mais uma videoaula. E nessa videoaula de hoje você vai aprender como dizer em inglês que você acabou de fazer alguma coisa ou que algo acabou de acontecer, né? Por exemplo, acabou de chover, eu acabei de chegar, eu acabei de ver fulano em tal lugar, eles acabaram de viajar, eles acabaram de sair, né? Então, toda vez que eu quiser falar eu acabei dele, acabou deles, acabaram de, qual é o chunk, qual é a estrutura que eu vou usar, qual é a frase que eu vou usar para poder transmitir essa ideia, ok? Olha lá, eu coloquei aqui just married, né? Porque eles acabaram de se casar, né? Recém-casados, right? Então vamos lá. Bom, talking about things you have just done, falando sobre coisas que você acabou de fazer, né? Acabei de, acabou de, acabamos de, acabaram de. Vai ser sempre a mesma expressão para todo mundo. Olha lá. Alguém, né? Have just ou has just, mais o past participle. O que é o past participle? É a terceira coluna de verbos, ok? Então, embora o nome do past participle seja particípio passado e vem na cabeça da gente do português cantado, pulado, corrido, chorado, dependendo de onde o verbo da terceira coluna, com quem que ele está ligado, dependendo da combinação que é feita, na equivalência para o português, ele é meio camaleão, ele muda o significado. Então, tem hora que ele tem significado de comi, comer e comido. Por exemplo, né, se eu pegar o verbo eat, tá? Na terceira coluna, depende de qual é a estrutura, qual é o chunk que está combinando com esse verbo, tá? Aqui, no caso, quando eu falo vou pegar o exemplo do I have just, né? I have just, eu acabei de. O past participle, que é o verbo da terceira coluna, ele vem com uma equivalência de cantar, chegar, correr, terminar, ok? Tudo bem? É por isso que a gente não deve traduzir ao pé da letra, a gente tem que entender a ideia que aquela expressão quer passar. Right? E aí fica simples. Então, toda vez que você quiser falar eu acabei de fazer alguma coisa, I have just, e pega um verbo lá da terceira coluna. Ok? Então, vamos agora para alguns exemplos. Olha lá. Eu acabei de casar. Ele acabou de terminar o trabalho. Como é que fica eu acabei de casar? I have just. Casar é get married, né? Então, eu peguei o got lá da terceira coluna. Então, I have just got married. Ele acabou de terminar o trabalho. He has just finished work. Você deve estar se perguntando, Dani, mas esse finish com ed não é lá do simple past, não é da coluna 2, né, da coluna do meio, da lista de verbos? Não. Quando o verbo no passado normal ele tem ed, na terceira coluna ele é igual, então ele se repete na terceira coluna. Então, quando eu olho para esse verbo aqui, eu sei que ele não é o verbo da segunda coluna, que é o passado simples. Ele é o da terceira, por quê? Por causa do has aqui, ok? Tudo bem? Então, olha lá. No final dessa mini aula, eu coloquei de novo para a gente recapitular essa regra, né? Essa regrinha, esse chunk. Mas eu vou adiantar para vocês aqui o seguinte, ó. Quando que eu vou usar have? Com I, com you, com we e they, tá? Eu, você, vocês, nós e eles e elas, right? E quando que eu vou usar o has? Eu vou usar com he, com she e com it. Tudo bem? Então, agora a gente vai treinar um pouquinho, tá? Mas como você vê aí, não tem segredo, right? É sempre esse chunk, have just ou has just, mais um verbo lá da terceira coluna, right? Okay, now it's your time to practice. Download the PDF file and do the exercise. I'll be here waiting for you. Como provavelmente você não vai ter acesso ao PDF, né, a folha de exercício, você pode ir parando o vídeo, anotando a frase, e aí você tenta escrever a frase para a gente poder checar juntos. Right? Ok? Eu estou aqui esperando por você. I'm here waiting for you. Bom, vamos lá, né? Agora que vamos para a primeira frase. Eles acabaram de chegar da Europa. Como é que a gente fala isso em inglês? Eles acabaram de chegar da Europa. Vamos lá.
They've just arrived from Europe. Olha lá, esse they've é o they have, ok? Então, they have just arrived from Europe. Lembrando que esse arrived aqui, ele não é o arrived do simple past, ele é o lá da terceira coluna. Right? Eu acabei de começar este exercício. Então, pare o vídeo, tente escrever a frase, né? E depois você dá o play de novo para você ouvir a resposta, ok? Olha lá. I've just started this exercise. O I've é a forma contraída do I have, ok? É o have na forma contraída, right? Então, I've just started this exercise. Esse started também não é o do meio, não é da coluna do meio. É o started lá da terceira coluna. Next sentence. Eu acabei de vê-la no shopping center. Como é que eu falo isso em inglês? I've just seen her at the mall, ok? I've just seen her at the mall. I've just seen her, né? Eu vou juntar o N aqui, ó, eu tiro esse H e junto. I've just seen her at the mall, ok? Na pronúncia aí nativa. I have. Este seen é da terceira coluna, então ver é see, na primeira coluna, que é a forma base, né? Que é o infinitivo. Na coluna do meio, eu tenho só, que é o passado do see. E na terceira coluna eu tenho seen, ok? Nós acabamos de comprar um apartamento novo. Como é que a gente fala isso em inglês? Olha lá. We've just bought a new apartment. Ó, we have. We've just bought a new apartment. Ok? Esse bought mais uma vez, né? O verbo buy, ele é conjugado buy, bought, bought. Então, esse bought, ele é lá da terceira coluna, right? A aula acabou de terminar. Como que eu falo isso? Olha lá. Class has just finished. Ok? Outra coisa, não é finished, né? É finished, com som de T no final. Right? Depois eu vou gravar um vídeo explicando essa questão da pronúncia do ED, né? Para você ficar craque na pronúncia, não ficar falando finished, worked, ok? Que é feio demais falar desse jeito. Right? Então, class has just finished. Você pode estar se perguntando, Dani, por que você colocou has para a aula? Porque a aula é uma coisa. A aula, se eu fosse tirar o class daqui para colocar um pronome, né? O I, you, he, she, eu colocaria o it aqui. Então, eu diria, it has just finished. Ok? A aula é uma coisa. Então, para coisas, a gente usa o it. Eles acabaram de sair. Como é que eu falo isso? They've just left, ok? They have just left. Ou they've just gone, né? Or they've just gone out. Eles acabaram de sair, foram se divertir, né? Ok? They've just left, they've just gone, they've just gone out. Right? Eu acabei de mandar um SMS para minha namorada. E aí, como é que fala isso, né? Olha lá. I've just sent an SMS to my girlfriend. Okay? I have just sent an SMS to my girlfriend. Right? Você acabou de entender esse chunk. Então, se você vem evoluindo aí nas frases, né? Mesmo que você tenha errado um ou outro vocabulário, faz parte, gente. Não é verdade? Embora o chunk seja um chunk semifixo, né? Have just, has just, e aí você pega o verbo, às vezes falta uma ou outra palavrinha
que você precisa buscar, e assim você vai ganhando competência no idioma. É assim que a gente aprende, né? É assim que a gente vai aumentando a nossa capacidade de comunicação, ok? É no momento desse que você se dá a oportunidade de aprender palavras novas, aprender expressões novas, é assim que funciona, né? Um pouquinho todo dia e num belo dia você se surpreende. Então vamos lá, você acabou de entender esse chunk. You have just understood this chunk, ok? Or you have just got this chunk. Então, eu posso usar o verbo get também no sentido de entender, né? Então, às vezes você quer falar assim, eu entendi, I got it, tá? I got it. Ou I've just got it, eu acabei de entender, tá? I have just understood, or I've just got it, or I've just got this chunk, ok? Eu poderia falar you've, né? Eu poderia usar a forma contraída aí também, coloquei ela por extenso. Mas eu poderia falar you've just understood this chunk, right? Minha empregada acabou de fazer o almoço. Como é que a gente fala isso, né? Vamos lá. My maid has just finished lunch, ok? Ou my maid, se eu quiser falar que ela... eu disse que ela acabou de terminar o almoço, na verdade, né, na primeira frase, mas se eu quiser falar que ela cozinhou, que ela preparou, que ela fez, eu posso usar qualquer um desses verbos aqui. Todos eles, de onde que eu tirei? Da terceira coluna de verbos, ok? Geralmente, quando você tem aquela listinha, a famosa listinha de verbos, você não tem os verbos com ed, né? Você só tem os verbos que não têm ed, que são os verbos irregulares, ok? Mas eu falo sempre isso, você tirou lá da terceira coluna de verbos, que é para você saber de onde o verbo veio. E também saber que o verbo que tem ed, que são os verbos regulares no passado, quando eu estou usando no particípio, que é a terceira coluna, eles são iguais aos verbos do passado, tá? Para você saber de onde saiu, para você não começar a confundir as estações aí, right? Então aqui fica, ó, my maid has just cooked. My maid has just prepared. My maid has just made. My maid has just made. Aí a pronúncia é igual, né? Na verdade, são palavras diferentes com a mesma pronúncia. My maid has just fixed. Ok? My maid has just cooked lunch. My maid has just prepared lunch. My maid has just made lunch. And my maid has just fixed lunch. Ok? Maneiras diferentes de a gente falar a mesma coisa. E acabou de começar a chover. Como é que eu falo isso? Até para chover em inglês tem que ter um sujeito, né? Em português a gente fala choveu e acabou, é só o verbo. Em inglês não. Não existe verbo sem alguém para praticar. E aí, quando eu quero falar isso em inglês, eu uso o pronome it, que é o pronome que eu uso para coisas, que é um pronome neutro, ok? É só para ele acompanhar o verbo, para não deixar o verbo abandonado. Right? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. It has just started raining. Ok? It has just started raining. Acabou de começar a chover. Você também poderia falar isso, né? It has just started to rain. Sem problemas. Right? Ok? Let's recap. Olha lá. Are you with they have just? Terceira coluna de verbos. He, she, it has just. Terceira coluna de verbos. Eu acabei de casar. I have just got married. Ele acabou de terminar o trabalho. He has just finished work. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês, né? Isso é o correto. O americano nativo, muitas vezes, quando ele quer dizer isso, ele come o have e o has, tá? Ele fala só assim, ó. I just, só que quando ele tira o have e o has da fala dele e da frase, ele volta o verbo para o passado, tá? Então, por exemplo, eu acabei de ver a fulana de tal. Ele vai falar assim, ó, I just saw fulana. Então, ele vai pegar o just mais o verbo da segunda coluna. Por que eu estou falando isso para você? Porque o britânico ama essa estrutura, né? Que é o que a gente chama de present perfect. Eu até evito falar esse nome porque eu sei que causa traumas em alguns alunos, né? Foi justamente aí que você parou o seu curso de inglês e achou que você nunca mais ia ser capaz de aprender. Aí, ó, como é fácil. Tudo basta a gente encontrar o melhor caminho, né? Aprender é gostoso, é prazeroso.
desde que a gente encontre a melhor forma de aprender, né? Mas eu estou falando isso, o britânico gosta muito desse tipo de estrutura. E os americanos também. Mas no inglês informal, no inglês do dia a dia, pode ser que você veja isso num filme, num desenho animado. O just simplesmente com o verbo lá da segunda coluna, tá? Just went, acabei de ir, né? Just saw, enfim. Só para você saber, né? Senão você fala, poxa, mas a Dani me explicou de um jeito, eu tô vendo de outro. Ok? Okay, that's all for today. I hope you like this video class. See you soon, right? For another video class. Te vejo na próxima videoaula. Espero que você tenha gostado de mais uma lição aí, com mais um chunk super legal que a gente usa pra caramba no nosso dia a dia. See you soon. Bye bye.